Bom, gente, a gente vai continuar o desenho e a ideia é que a gente termine chegando nesse projeto, como tinha sido apresentado para vocês inicialmente. Então, esse projeto, a gente vai começar a inserir as informações referentes à bancada e referente também ao mobiliário, certo? Então, a gente estava com um projetinho aqui nesse formato. Então, a primeira coisa que a gente vai inserir aqui agora são os nossos arcos das portas. Então, para fazer o arco, a gente tem duas possibilidades. Uma delas é vir aqui direto no comando arc e clicar. E aqui ele pode ser feito de 3 pontos, né? Quando a gente clica aqui na setinha, ele vai dar as opções de vários arcos. Aí lembrando, né, que o AutoCAD, ele pensa no sentido anti-horário. Então, se vocês observarem, deixarem o mouse aqui em cima, ó, ele vai mostrar para vocês aqui na tela como é que a gente vai fazer esse comando, né? Primeiro, nesse caso aí é o começo, depois é o meio e depois é o fim, sempre no sentido anti-horário. Então, vou mostrar esse de 3 pontos nessa portinha daqui. Então, para começar o de 3 pontos, eu vou clicar neste ponto final aqui, que é o final da minha porta. Vou procurar o midpoint aqui dessa grade. E agora, ó, observem que ele veio, se eu puxar o mouse, dependendo da posição, ele vai fazer um arco com aquelas referências, né? Se eu clicar aqui no finalzinho, onde aparece aqui o quadradinho no final, ele vai me dar o arco perfeito dessa porta. Foi o que aconteceu. Esse arco, ele ficou na layer P251. Só que eu quero que ele seja tracejado. Como é que eu vou mudar essa layer? Eu vou selecionar o objeto, clico aqui e coloco na layer projeção. E ela não apareceu aqui por uma configuração de escala, ou tracejado, mas ele tá na layer projeção, não tem problema. Então, como eu sei que eu vou desenhar mais um arco, eu já vou vir aqui, ó, clicar na minha lista de camadas que a gente criou, de layers, vou clicar em projeção, e aí ele já vai desenhar, a partir de agora, tudo em projeção. Então, vou dar um zoom aqui, e agora eu vou fazer um arco com 3 pontos. Lembrando que ele sempre anda no sentido anti-horário. Então, eu vou fazer meu primeiro ponto aqui no meio, o outro aqui, ó, que é o centro. Então, eu vou vir aqui no finalzinho da porta, ó, estão vendo? E vim pra cá. Foi o que aconteceu. Ele tá no sentido anti-horário, então ele tá vindo no sentido correto. Então, meu primeiro ponto, ele não poderia ter sido aqui. Ele teria que ser aqui embaixo, certo? Então, a gente faz o quê? A gente apaga e faz de novo. Começo. Agora, vamos ver se dá certo. Começo. O meio, né? Que agora vai ser aqui a porta. E o fim, porque ele vem no sentido anti-horário. Então, sempre o mouse vai estar neste sentido. Então, a gente acabou de criar as nossas duas projeções de abertura dessa porta. Depois disso, o que a gente vai fazer? Aqui é um banheiro. Então, se vocês olharem aqui no outro desenho, vai ter aqui uma janela alta. Como é que a gente vai fazer essa janela? Eu vou utilizar a referência dessa daqui para mostrar mais alguns comandos. Então, a gente já tem uma janela pronta. E eu vou pegar a referência dessa janela que está pronta e colocar ali no banheiro. Então, eu vou selecionar esses elementos clicando. Vou utilizar o comando copy, que pode ser por aqui ou digitando pelo atalho. Eu vou clicar dessa vez. Peguei um ponto de referência e vou trazer ele aqui para baixo. Vou desativar o meu orto aqui, ó. Vou trazer ele aqui. Então, eu trouxe para cá. Copiei, ele vai continuar copiando, se eu não disser a ele que eu preciso sair desse comando. Então, eu vou dar ESC para dizer, eu não quero copiar mais, já foi suficiente. Vou selecionar esse objeto e eu quero que ele seja também na layer de projeção. Por que ele vai ser na layer de projeção? Porque a janela alta, que é a janela do banheiro, ela normalmente está acima de 1,5 m. Ela começa, o peitoril dela é 1,60 m, até porque se ficar 1,5 m, todo mundo vai ver a pessoa tomando banho lá dentro ou usando banheiro. Então, a janela alta, ela tem essa característica. Então, ela está acima da linha de corte da planta baixa, que normalmente é 1,5 m. Então, aqui, ó, por isso que ela vai aparecer em projeção. Projeção são todos aqueles elementos que a gente sabe que existem, que estão lá, mas a gente não consegue ver exatamente naquele plano.
simplificando, né? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse objeto e a gente vai criar com ele um bloco. Então, eu já tenho o desenho, vou criar um bloco. Como é que eu vou criar um bloco aqui? Aqui é o painelzinho do bloco, onde o mouse está mexendo, mas eu vou criar através de um atalho. Eu vou digitar block, B-L-O-C-K, e vou dar Enter. E aí ele vai me abrir essa janelinha aqui para eu colocar as definições do bloco. Então, aqui eu vou colocar o nome janela alta, porque é o que eu estou representando. A base do ponto do objeto eu posso escolher na tela, né? Então, vou escolher aqui. Ou deixar sem, então não tem problema. E ele tá em metros e eu vou apertar o OK. Quando eu criei o bloco, ele ficou todo formatado. Então, a gente fez o comando mais simples. Eu só selecionei os objetos que estavam soltos e criei o bloco. Então, a gente tem a opção de configurar também se ele vai começar do ponto zero, onde vai ser o ponto zero do objeto, qual o ponto de interseção, não foi o nosso caso nesse momento. Criei o bloco. O que é que a gente vai precisar fazer? Ele vai cair aqui, ó, nessa parede. Então, eu vou precisar rotacionar. Então, é um outro comando. Então, eu vou vir aqui no Rotate, vou selecionar a minha referência e vou girar, literalmente, né? Ele rotaciona. Então, aqui, eu preciso que ele fique a 90 graus. Então, eu tô aqui com a minha linha de projeção, ó, ela ficou verdinha. Mas eu posso ativar o meu orto, clicando nesse botãozinho aqui. E se eu ativar o orto, ele vai girar só nos ângulos de 90 graus. Então, ele tá aqui na horizontal, ele ficou na vertical. Vou virar com o orto ligado e vou clicar na tela. Pronto, ele já rotacionou sem nenhum problema. Depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ele e vai mover para encontrar a janela. Clica aqui no comando Move. Escolhi esse ponto médio aqui, metade da janela, e vou procurar aqui o ponto médio dessa janela, dessa parede. Quando aparecer o midpoint, que é o ponto médio, que é esse triângulozinho, eu vou clicar. Foi o que aconteceu. O pedacinho da esquadria ficou para fora da parede. Isso não pode acontecer, porque normalmente essa esquadria ela vai estar dentro da parede. E a gente vai e faz o Move novamente. Eu selecionei o objeto, cliquei no Move, e agora eu vou pegar como referência este ponto aqui, que é o endpoint, e vou trazer até a interseção. Chegando na interseção, a minha janela ela foi criada, a janela alta do banheiro foi criada, assim junto com todos os outros elementos. Então, essa é a primeira parte do detalhamento, né? Então, a gente tem aqui o projeto. A parte bruta do projeto já foi feita e levantada, não tem a parte de criação, né? Onde tem a parte dos outros blocos e do layout daquele projeto, mas a gente já tem as informações de parede, portas e janela, que são as principais para serem apresentadas na construção. Além disso, para a parte de aprovação na prefeitura e da parte de execução do projeto arquitetônico em si, a gente precisa inserir os pontos hidráulicos. Então, a gente precisa dizer onde é que está o chuveiro, onde é que estão as bancadas, onde é que estão as pias e a bacia, que são os pontos permanentes. Então, a gente vai fazer isso nos próximos exemplos. A gente vai começar a inserir os blocos, a gente criou, e eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de inserção de blocos no próximo vídeo. Encontro vocês no próximo vídeo.